Bom dia, Jardim de Oração. Bom dia, Instagram. Como é que vocês estão por aí? Vamos para mais uma porção semanal. Essa porção dessa semana, eu li semana passada, fiquei muito emocionada com a leitura. É uma porção que dá sequência na porção da semana passada. Então, já é um questionamento só por isso. Como se para uma narrativa uma atrás da outra. A porção da semana passada para exatamente quando vai acontecer um encontro de José com os irmãos. Ele para no ápice da coisa, quando José chama os seus irmãos de volta, que ele tinha enviado os seus irmãos com grãos, com alimentos, e colocou dentro da sacola dos irmãos um, um copo de prata, uma taça de prata. E aí ele acusou os irmãos de ter roubado a taça de prata para que eles pudessem retornar para o centro do Egito, para ele poder questionar e continuar aquilo que José estava fazendo. O que José estava fazendo? Testando os seus irmãos. Por quê? Porque os seus irmãos, há muitos anos atrás, venderam ele. E a história, a maioria de vocês já conhece. Venderam ele para o Egito e tal, e queriam matar ele, na verdade. Venderam ele para o Egito. Então, José estava ali testando os irmãos para ver se eles já tinham se curado disso, para ver se os irmãos ainda estavam chateados, se os irmãos ainda eram perversos ou coisas semelhantes a essa. Então, ele coloca essa taça de prata dentro da sacola do Benjamim e aí acusa eles e eles retornam para falar com o governador do Egito, que era o irmão deles, mas até então eles não sabiam. E a porção da semana passada para exatamente nisso. É impossível, eu li comentários da Bíblia sobre isso, de pessoas falando, é impossível parar nisso, tu parar no meio, sabe uma série e que eles fazem todo um envolvimento e tu quer assistir o próximo capítulo, e o próximo capítulo é só semana que vem, mas se está disponível ali, você vai clicar no botãozinho para assistir o próximo capítulo, porque você não aguenta. É sobre isso. Então, eu li semana passada inteira as duas porções, a porção de hoje e a porção da semana passada, e me emocionei muito com a história. Por quê? Porque fala sobre esse reencontro. Ele vai trazer ali o comentário desse reencontro, de dizer de José se revelando para os seus irmãos em um choro muito grande, porque quando ele encontra com os irmãos dele, relata ali ele retira os egípcios da sala e aí se revela para os seus irmãos. Ó, a Paraxá começa com Judá aproximando-se de José, e dizendo: Por favor, meu mestre, permita-me que diga algo no ouvido de meu senhor. Não se zangue com o teu servo, embora você seja como o faraó. O senhor perguntou aos teus servos, dizendo: Você tem um pai ou irmão? Nós dissemos ao meu senhor: Nós temos um pai que está muito idoso e temporão, nascido em sua velhice. Ele tinha um irmão que morreu e ele restou sozinho de sua mãe e de seu pai. Ele está falando de Benjamim aqui. Você disse aos teus servos: Tragam-no a mim para que eu possa pôr meus olhos sobre ele. Nós dissemos ao meu senhor: O jovem não pode deixar seu pai, pois se deixar seu pai, ele morrerá. O senhor replicou a teus servos: Se o irmão mais novo de vocês não vier com vocês, não verão mais minha face. Nós fomos a teu servo, nosso pai, e lhe dissemos as palavras de meu senhor. Nosso pai nos falou para que voltássemos para obter algum alimento. Nós dissemos: Não podemos ir se nosso irmão mais novo não estiver conosco. Se ele não estiver conosco, não podemos ver o homem, seu servo. Nosso pai disse: Vocês sabem que minha mulher deu à luz para mim dois filhos. Um saiu e eu disse: Ele deve ter sido dilacerado e não o vi desde então. Está relatando aqui a história de Jacó e o sofrimento dele pela perda de José.
Um saiu e disse: Ele deve ter dilacerado e não vi desde então. Vocês querem tirar-me também este, também Benjamim, que eram os dois filhos de Raquel, a mais amada de Jacó? Se algum acidente acontecer-lhe, vocês descerão minha velhice ao túmulo em desgraça. Agora, se eu vier para teu servo, meu pai, e o rapaz não vier conosco, e sua alma, e sua alma está unida à sua alma, ao ver que o rapaz não está, ele morrerá. Teus servos trarão a velhice do teu servo, nosso pai, ao túmulo em sofrimento. Porque eu me ofereci ao meu pai como responsável pelo jovem. Ele começa a trazer Judá começa a trazer uma narrativa aqui para convencer o governador do Egito, José, para que ele pudesse né, se compadecer e não ficar com Benjamim para salvar Jacó. Então, ele traz toda essa história, e aí aqui em Gênesis 45:1, José não aguenta, porque ele começa a pensar: cara, meu pai me ama demais, meu pai tem saudade de mim, meu pai sofreu todo esse tempo, a distância, sem saber se eu estava vivo, se eu estava morto. Na verdade, pelo relato ali, ele está crendo que eu estou morto. E aí relata assim, ó, José não pôde suportar a todos que estavam presentes, por isso exclamou, que todos saiam da minha presença, todos os egípcios, para que ele pudesse se revelar. Ninguém mais estava com ele quando José revelou-se aos seus irmãos. Ele começou a chorar tão alto e os egípcios ouviram-no. As notícias foram escutadas no palácio do faraó. José disse aos seus irmãos: pensa em José chorando alto, aos prantos, por saber que seu pai estava esperando tanto tempo por ele e sofrendo luto, não tinha passado luto e tal, etc. Então ele chorando começa a falar: eu sou Yosef, meu pai ainda vive. Seus irmãos ficaram tão aturdidos que não podiam responder. E Yosef disse aos seus irmãos: por favor, aproximem-se de mim. Ele disse: eu sou Yosef, irmão de vocês, que vocês me venderam ao Egito. Agora não se entristeçam ou se sintam culpados porque vocês me venderam, pois Deus enviou-me à frente de vocês para ser uma fonte de sustento. Tem havido fome na terra por 2 anos e por 5 mais não haverá nenhuma lavoura ou colheita. Deus enviou-me à frente de vocês para assegurar que vocês sobreviveriam na terra e para sustentá-los através de uma grande libertação. Agora não foram vocês que me enviaram aqui, mas Deus. Ele fez de mim um conselheiro de Faraó, mestre sobre toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Apressem-se e subam para o meu pai e digam a ele: assim disse Yosef. E daí ele fala manda uma mensagem para o pai. É sobre essa parte que eu quero conversar com vocês. Depois ele segue, a narrativa continua, os irmãos voltam para casa, buscam o pai, e o pai vem para o Egito. Com a ajuda de Deus, na quinta-feira eu vou comentar com você sobre essa vinda de Jacó para o Egito também. Tem umas partes bem interessantes ali. E eu tinha comentado com vocês no grupo que eu ia ver, se quinta-feira a gente ia fazer alguma coisa. Por mim, eu faço, até porque é o nosso compromisso, segunda e quinta, é espiritual, de estarmos conectadas. E para mim é importante. Então, me comprometo a estar aqui às 7 horas, na quinta-feira. E aí, ele envia os irmãos para chamar o pai, para trazer o pai para o Egito, e depois tem mais esse encontro com o pai, esse abraço com o pai, esse choro com o colo do pai. E aí eu trago esse questionamento já para vocês. Quem aqui não quer esse colo do pai? Esse abraço do pai, Deus, do pai Deus, não só o pai físico, o pai, nosso pai. Nós todos aqui somos irmãos. Assim como José e os seus irmãos ali estavam chorando e se abraçando. A porção dessa semana, bem na época em que cai a festividade grega do Natal, onde muitas famílias estão estressadas porque vão ter que conviver com os seus irmãos, vai falar sobre uma porção.
que é comunhão com os irmãos, é esse abraço, é essa reconciliação com os irmãos. E aqui tem um detalhe bem interessante que era esse tópico que eu quero comentar com vocês, que vai falar sobre ressignificação. Por quê? Porque na porção anterior, José, em Miqueias começa, a porção anterior começa com assim, depois de 2 anos, José sai da prisão, certo? Mas por que que ele fica lá mais 2 anos? A Paraxá fala sobre essa data. Depois de 2 anos, José sai da prisão. E foi no final de 2 anos, o faraó teve um sonho. E aí relata-se que faraó teve um sonho e por isso que chamaram José de dentro da prisão. Mas, lendo essa paraxá, eu tive uma percepção diferente. Reparem que em Gênesis 45 que eu li para vocês, José disse: Eu sou o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito, e agora não se entristeçam, não fiquem culpados, porque na verdade foi Deus que me enviou para o Egito, não foram vocês. Foi por intermédio de vocês, mas foi Deus. Só que quando ele estava na prisão, no último tempo em que ele estava na prisão, o que que ele fala para um dos carcereiros, o copeiro-chefe? Ele vai falar, é, deixa eu ver se eu acho aqui a passagem. Selo de aniversário do faraó. Ele vai falar para o copeiro: lembre de mim quando as coisas estiverem bem para você. Faça-me um favor e diga o meu respeito ao faraó para me tirar desse lugar. Olha o que que ele diz lá na prisão. Eu fui sequestrado da terra dos hebreus. E quando aqui cheguei, também não fiz nada para merecer ser atirado neste poço. O padeiro-chefe viu que ele deu uma boa interpretação. Ele disse a Yosef, daí ele continua o sonho, mas reparem nessa fala. Eu também não fiz nada para merecer estar nesse calabouço. Ou seja, a primeira narrativa que ele conta para os outros e vamos imaginar para si mesmo, é uma narrativa de vítima, de sofrimento. Quando eu li isso, eu me lembrei de Jó, porque Jó, assim como José, eram considerados Hatzadik, o justo. Jó era justo. E Jó precisou passar por um processo de esmagamento muito grande até que dele se extraísse uma verdade profunda. E Jó reclamou. José, em toda a história, ele é considerado o tzadik, o justo. Eu já falei sobre isso nas porções passadas. E eu trouxe um comentário para vocês nas porções passadas que eu disse assim: olha, José era inocente. Ele tinha sonhos e ele se achava o tal. Lá no início, ele tinha sonhos, ele achava que os sonhos e os irmãos iam se prostrar, ele se achava o grande diante dos irmãos. Tanto que ele falava, ele não tinha filtro, ele falava sobre os sonhos na frente dos irmãos, que os irmãos iam se prostrar diante dele, etc, etc, etc. Então, dentro dele, tinha coisa para ser trabalhada. Mesmo que se fala ele é justo, assim como Jó, tinha coisa para ser trabalhada. Eu já trouxe para vocês muitas vezes o quanto José falava e percebia Deus em primeiro lugar. Sempre era Deus. Ele estava feliz na cadeia, ele falava que tudo era Deus, ele falava com a mulher de Potifar de não, isso aí é Deus, isso aqui também é Deus. Ele tinha uma fixação muito boa, uma mentalidade de colocar Deus à frente de todas as coisas no automático. Então a mentalidade hebraica dele era ótima. Nós precisamos desenvolver essa estrutura em nós, que temos uma mentalidade em que o eu é no centro das coisas. Então, eu faço, eu aconteço, eu deixo de fazer, a culpa é minha, etc, etc, etc. Então, a gente coloca primeiro o nosso eu no centro das atenções. E José colocava Deus no centro das atenções.
Nós precisamos aprender a botar Deus no centro das atenções. But José também precisava ser curado de alguma coisa ali. Então ele ficou na cadeia, ficou, até que da sua boca saiu: é injusto para mim estar aqui. Não fiz nada para merecer esse calabouço. Não fiz nada, me roubaram, me botaram, me venderam para o Egito. Ou seja, eu sou vítima. E aí faz um favor para mim, me lembra de mim quando chegar lá na presença do faraó. E isso aqui foi uma virada de chave muito grande. Primeiro porque ele se expôs. Sabe quando a gente vai para terapia e fica meses e meses e não se expõe, não consegue falar. A verdade é que e descarregar aquela carga negativa, aquele ódio gratuito que tem dentro da gente. É importante fazer isso. É extremamente importante. Não se deve ter julgamento diante disso. Deve se expor. Ele se expôs. Não relata-se na Bíblia o processo que ele teve psíquico dentro da cadeia. Para entender que depois que ele falou isso, ele ficou sozinho, porque os dois companheiros dele de cela, um subiu e foi para ser o padeiro de novo do faraó e o outro foi morto. Então não se relata se ele tinha outros companheiros de células. E relata-se que ele ficou mais 2 anos ali. Esse tempo foi suficiente, no meu entendimento, para ele refletir sobre aquilo que ele havia falado. Eu fui roubado, não mereço estar aqui. Quando a gente fala uma coisa, a gente escuta o que a gente falou e a gente consegue elaborar. Então vamos imaginar que ele estava se reprimindo, porque ele tinha uma mentalidade de que Deus era o centro e ele não podia reclamar, ele tinha que ter um pensamento de Poliana, de que está tudo certo. Nós estamos estudando muito isso no livro do Portões do Agradecimento. E de que está tudo bom, que está tudo bom, que está tudo bom. Quando vem uma coisa ruim que nos acontece, a gente fica com essa mensagem: Meu Deus, mas eu não posso reclamar. Mas não tá bom, não tá bom. Eu só queria reclamar uma vezinha, mas agora eu não posso mais reclamar. Ou seja, eu me encapsulo num padrão de colocar Deus no centro e não expor aquilo que está acontecendo. E aí eu peco nesse lugar. Por quê? Porque eu estou me reprimindo. E a ideia é justamente fazer uma ressignificação da nossa história, que foi isso que José fez. Porque quando os irmãos apareceram ali, ele chorou, entrou em contato com essa saudade do pai e teve esse uau, como assim? Todo esse tempo meu pai está esperando por mim e a gente não sabe por quê. Se a gente for olhar pela nossa história e ver assim, onde está Deus na nossa história, muitas vezes a gente vai perceber assim, eu acho que não está ali, né? Não é possível que Deus esteja aí nessa situação que eu estou passando. Ou seja, José, em sua situação de exílio, estava passando por uma situação ruim. Como é que ele que enxergava Deus? Então, muito provavelmente teria dificuldade, sim. E aí, quando se fala, não, mas o teu pai tá te esperando há muito tempo, tá sofrendo pela tua ausência, etc e tal, ele cai. Ele cai para levantar-se, cai num sentido positivo. A fé dele não impede, a nossa fé não impede que a gente tenha processos emocionais. Então, ele cai nesse lugar, começa a chorar e ressignifica ali. Ali ele coloca Deus no centro, só que inteiro. Aqui no Zoom me parece que eu, pelo menos, eu tô lenta aqui no Zoom. Eu tô lenta ou é só eu que tô lenta? Ou não? Pra você está certo? Tá? Ah, show. Então é a minha imagem que tá travando. Ali ele coloca Deus no centro, mas de uma maneira íntegra dentro, não tem mais nenhuma partinha. Por quê? Porque ele faz isso em prantos. E quando a gente faz isso em prantos, a gente revela coisas de dentro de nós que a gente não costuma revelar. Quando a gente está chorando desesperado, como a palavra está dizendo, ele chorou desesperadamente. Então eu imaginei ele dizendo: Eu sou Yosef, vocês me venderam, mas não se culpem por isso. Foi Deus que me mandou aqui. Pá, pá, pá. Ele estava desesperadamente chorando. Só que nesse choro ele estava inteiro. Ou seja, o primeiro processo emocional que a gente precisa viver, todos nós, é ressignificar a nossa história
para então a gente encontrar com esse pai, para a gente amar os irmãos, para a gente abraçar esses irmãos, ter um encontro com esses irmãos. Quem são os nossos irmãos? Pode ser os nossos irmãos verdadeiros no sentido biológico, minhas irmãs, pode ser a humanidade de modo geral, porque não adianta a gente dizer que a gente é Hatzadik nesse lugar. Sempre tem alguém que você tem ranço, que você não vai com a cara, que você não gosta da aparência, da cor, da altura, do tamanho, do jeito de falar, da velocidade, da lentidão, não importa. Alguma coisa você tem de questão com seus irmãos. Seja os seus irmãos dentro da sua casa, seja os irmãos no sentido humanidade, porque no sentido humanidade somos todos irmãos. Então, como que a gente chega nessa integridade? Ressignificando a nossa história, porque a gente tem esse olhar pessimista para a nossa história. Quem não tem precisa buscar dentro de si onde está. Porque a história está dizendo, se não, vai ser esmagado, esmagado, esmagado até encontrar, até que salte dentro de ti esse ódio gratuito que você tem pelos outros. Para você dizer, isso é injusto comigo. É injusto comigo. Para que então, para que então a gente possa ressignificar essa história. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês hoje é isso: ressignificação é o processo, uma parte do processo que vai culminar nesse encontro com os irmãos, nesse amor pelos irmãos, nessa unidade com os irmãos, nessa nesse caminho que nos leva ao Pai, que é depois desse encontro, depois desse choro, depois dessa fala dele. Eu não sou mais prisioneiro, injustiçado dentro do calabouço. Não foi você que me enviou para cá, meus irmãos. Não foram vocês. Não se culpem por isso, não se entristeçam por isso. Foi Deus que me enviou. Ele não absolve o erro. Ele não romantizou a dor dele. Ele não se contraiu mais. Ele não espiritualizou a injustiça. Ele não virou Poliana. Ele tirou Deus do banco de réus. Porque quando ele fala sobre injustiça, principalmente ele que tem essa mentalidade de botar Deus no centro, quando eu me sinto injustiçada por algo, eu estou dizendo que aquilo que Deus faz comigo não é bom. E que o julgamento que Deus está fazendo comigo, me enviando uma prova, me enviando um desafio, Deus está errado por fazer isso. Logo, se Deus está errado, eu estou sendo o promotor de Deus, trazendo acusações. Olha, Deus, essa situação que eu estou passando aqui não está boa, não. Eu creio que o Senhor está equivocado. Porque assim, não é justo comigo. Não é justo que a pessoa me trate desse jeito. Não é justo que eu passe por essa situação. Não é justo. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou alecrim dourado, eu sou, sei lá. O que que é que venha dentro de nós? A ideia não é julgar isso que vem dentro de nós. A ideia é falar, não reprima. Fale e ouça aquilo que você está falando. Nem que você tem que gravar no gravador. Manda áudio do WhatsApp para mim. Eu sempre falo isso para as minhas. Manda áudio para mim. Expõe isso, porque quando você fala, você consegue elaborar aquilo que você está falando para que então você possa dar esse passo de ressignificação, sabe? De olhar para tua história, não, peraí, foi assim também. No nossa comunidade sedentas dessa semana que passou,
Carol trouxe justamente essa meditação para que a gente pudesse olhar para uma história concluída da nossa vida e pudesse verificar ela, o quanto ela foi sofrida e o quanto ela nos trouxe até onde a gente está. Por que que a gente fez essa meditação? Para que a gente pudesse ver de cima e entender, caramba, esse sofrimento que eu passei forjou quem eu sou hoje. Ou seja, se eu não tivesse passado por aquilo, não teria a sabedoria que eu tenho, não teria a experiência que eu tenho, não teria o caráter forjado que eu tenho, não teria o potencial, a skill que eu tenho desenvolvida hoje, etc, etc. Ou seja, eu começo a ver o padrão. E aí, se eu estou vendo de cima, eu já não estou envolvido dentro dele. Se eu vejo a coisa de cima, não estou envolvida dentro dele. Então, aí eu posso ressignificar, aí eu posso chegar nesse lugar de reconciliação verdadeira. Ressignificando, eu tenho reconciliação. Que é isso que a Bíblia está dizendo. A ressignificação, mesmo que ele fez um teste com os irmãos, o José fez um teste com seus irmãos, para que ele pudesse ter certeza que os irmãos não iam fazer uma coisa ruim com eles, né? Porque tinha vários detalhes ali. Ele simplesmente ressignificou. E aí, falar em ressignificação, eu quero trazer para vocês um texto. Deixa eu ver se está aqui no computador. Eu vou ler para vocês o texto na íntegra porque eu achei lindo. Quando eu fui estudar essa porção, eu estudo alguns comentários, muitos comentários, e eu estudei um comentário que se chama O Nascimento do Perdão, do site rabsax.org, e eu vou ler rapidamente para vocês, falando sobre perdão e sobre José. O nascimento do perdão. Existem momentos raros e especiais em que o mundo muda e uma nova possibilidade nasce, quando os irmãos Wright realizam o primeiro voo tripulado em 1903, ou em 1969, quando Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua, ou quando, há quase 6.000 anos, alguém descobriu que marcas feitas na argila com um graveto podiam, ao secar, tornar-se permanentes, dando origem à civilização escrita. Em 1990, quando Tim Berners-Lee criou o World Wide Web, há um momento assim na Paraxá dessa semana. E a sua maneira foi tão transformador quanto qualquer um dos anteriores. Aconteceu quando José finalmente revelou a sua identidade aos seus irmãos, enquanto eles permaneciam em silêncio e em estado de choque, ele pronunciou estas palavras: Eu sou José, o irmão de vocês, a quem vocês venderam para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Este é o primeiro momento registrado na Paraxá em que um ser humano perdoa outro. Segundo o Midrash, Deus já havia perdoado antes disso, mas não de acordo com o sentido literal do texto. O perdão está visivelmente ausente como elemento nas histórias do dilúvio, da Torre de Babel e de Sodoma. Quando Abraão fez sua audaciosa oração pelo povo de Sodoma, ele não pediu a Deus que os perdoasse. Seu argumento era sobre justiça, não sobre perdão. Talvez houvesse pessoas inocentes ali, 50 ou mesmo 10. Seria injusto que elas morressem. Seu mérito deveria, portanto, salvar os outros, diz Abraão. Isso é bem diferente de pedir que Deus perdoe. José perdoou. Isso foi inédito na história. Contudo, a Torá sugere que os irmãos não compreenderam totalmente o significado de suas palavras. Afinal, ele não usou explicitamente a palavra perdoar. Disse-lhes para não afligirem-se. Disse: Não foram vocês, mas Deus. Disse-lhes que o ato deles havia resultado em um desfecho positivo. Mas tudo isso era teoricamente compatível com considerá-los culpados e merecedores de punição. É por isso que a Torá relata um segundo evento. Anos depois, após a morte de Jacó, os irmãos buscaram um encontro com José, temendo que ele agora se vingasse, e inventaram uma história.
Eles enviaram uma mensagem a José dizendo: Seu pai deixou essas instruções antes de morrer. Assim você deve dizer a José: Peço que perdoe seus irmãos pelos pecados e injustiças que cometeram ao tratá-lo tão mal. Agora, por favor, perdoe os pecados dos servos de Deus e seu pai. Quando a mensagem chegou a José, ele chorou. O que eles disseram foi uma pequena mentira, mas José entendeu o motivo. Os irmãos usaram a palavra perdoar. Esta é a primeira vez que ela aparece explicitamente na Torá, porque ainda não tinha certeza do que José queria dizer. Será que alguém realmente perdoa aqueles que os venderam como escravo? José chorou porque seus irmãos não haviam compreendido completamente que ele os havia perdoado muito tempo atrás. Ele não sentia raiva, nem ressentimento, nem desejo de vingança. Ele havia dominado suas emoções, reformulado sua compreensão dos acontecimentos, ressignificado a sua história. O perdão não aparece em todas as culturas, não é um universal humano, nem um imperativo biológico. Sabemos disso por um estudo fascinante do classicista americana David Constant Before Forgiveness. Nele, ele argumenta que não havia conceito de perdão na literatura dos antigos gregos. Havia algo mais, frequentemente confundido com perdão. Apaziguamento da raiva. Quando alguém prejudica outra pessoa, a vítima fica com raiva e busca vingança. Isso é claramente perigoso para o agressor, que pode tentar acalmar a vítima e fazê-la esquecer o ocorrido. Ele pode dar desculpas. Não fui eu, foi outra pessoa. Ou fui eu e não pude evitar. Ou ainda, fui eu, mas um pequeno erro. Eu já te fiz muito bem no passado, então no fim das contas você deveria me deixar para lá. Alternativamente, ou em conjunto com essas outras estratégias, o agressor pode implorar, suplicar e realizar algum ritual de humilhação ou apaziguamento. Esta é uma forma de dizer à vítima: eu não represento uma ameaça de verdade. A palavra grega subnom, às vezes traduzida como perdão, significa, na verdade, segundo Constant, exculpação ou absolvição. Não se trata de eu te perdoar pelo que você fez, mas sim de eu entender por que você o fez. Você não tinha como evitar, estava envolvido em circunstâncias fora do seu controle. Ou, alternativamente, eu não preciso me vingar porque você demonstrou com sua deferência que me rejeita. Minha dignidade foi restaurada. Há um exemplo clássico de apaziguamento na Torá, o comportamento de Jacó com Esaú quando se reencontram após uma longa separação. Jacó havia fugido para casa depois que Rebeca ouviu Esaú prometendo matá-lo após a morte de Isaque. Antes do encontro, Jacó lhe envia um grande presente de gado, dizendo: Eu irei e apaziguarei com um presente que vai adiante de mim e depois verei a sua face. Talvez ele me aceite. Quando os irmãos se encontram, Jacó se curva diante de Esaú 7 vezes, um ritual clássico de humilhação. Os irmãos se encontram, se beijam, se abraçam e seguem caminhos separados. Não porque Esaú tinha perdoado Jacó, mas porque ele se esqueceu e foi apaziguado. A apaziguação, como forma de gestão de conflitos, existe até mesmo entre animais não humanos. Franz de Waal, o primatologista, descreveu rituais de pacificação entre chimpanzés, gorilas e etc. Existem disputas por dominância entre animais sociais, mas também devem existir maneiras de restaurar a harmonia no grupo para que ele sobreviva. Portanto, existem formas de apaziguamento e pacificação que são pré-morais e existem desde o nascimento da humanidade. O perdão não surgiu. Constance argumenta que sua primeira aparição está na Bíblia hebraica e cita o caso de José. O que ele não deixa claro é por que José perdoa e por que a ideia e a instituição nasceram especificamente dentro do judaísmo. A resposta é que dentro do judaísmo nasceu uma nova forma de moralidade. O judaísmo é primordialmente uma ética de culpa, em oposição à maioria dos outros sistemas que são éticas da vergonha. Uma das diferenças fundamentais entre o que é a vergonha está ligada à pessoa. A culpa está ligada ao ato. Em culturas baseadas na vergonha, quando uma pessoa faz algo errado, ela é, por assim dizer, manchada, marcada, impura. Em culturas baseadas na culpa, o que está errado não é quem age, mas o ato, não o pecador, mas o pecado. A pessoa mantém seu valor fundamental. A alma que me deste é pura, como dizemos em nossas orações. É o ato que precisa ser corrigido de alguma forma. É por isso que em algumas culturas baseadas na culpa existem processos de arrependimento, expiação e perdão. Essa é a explicação para o comportamento de José desde o momento em que seus irmãos apareceram diante dele no Egito pela primeira vez até o ponto em que, na paraxá desta semana, ele revela sua identidade e perdoa seus irmãos. É um exemplo clássico de como submeter os irmãos a um processo de expiação, o primeiro na literatura.
José está, portanto, ensinando a eles e a Torá está nos ensinando o que significa merecer perdão. Relembre o que acontece. Primeiro, ele acusa os irmãos de um crime que não cometeram. Diz que são espiões. Mantém-nos presos por 3 dias. Depois, mantém Shimão como refém. Diz-lhe que devem voltar para casa e trazer de volta o irmão mais novo, Benjamim. Em outras palavras, eles os força a repetir aquele episódio anterior, quando voltaram para o pai com um dos irmãos, José desaparecido. Observe o que acontece a seguir. Disseram uns aos outros: certamente merecemos ser punidos por causa do nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorou por sua vida, mas não o ouvimos. Por isso, essa angústia nos sobreveio. Eles não perceberam que José os entendia, pois estava usando um intérprete. Quando ele colocou os irmãos na cadeia, os irmãos falaram aquilo que tinha dentro. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Revelaram aquilo que tinha dentro e estavam passando por um processo, só que agora guiados por José. Por quê? Porque José já tinha feito o seu próprio processo. Esta é a primeira etapa de arrependimento. Eles admitem que erraram. Em seguida, após o segundo encontro, José coloca sua taça de prata no saco de Benjamim. Essa prova incriminatória é encontrada e os irmãos são levados de volta. Eles são informados que Benjamim deve permanecer como escravo. O que podemos dizer ao meu senhor? Responde Judá. O que podemos dizer? Como podemos provar nossa inocência? Deus revelou a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, nós mesmos e aqueles que foi encontrado com o cálice. Esta é a segunda etapa do arrependimento. Eles confessam, eles fazem mais, admitem a responsabilidade coletiva. Isso é muito importante. Quando os irmãos venderam José como escravo, foi Judá que propôs o crime. Mas todos eles foram cúmplices disso. Finalmente, no clímax da história, o próprio juiz diz: o próprio Judá diz: portanto, deixe-me permanecer como seu escravo no lugar do rapaz. Deixe o rapaz voltar para seus irmãos. Judá, que vendeu José como escravo há muitos anos atrás, agora está disposto a se tornar escravo para que seu irmão Benjamim possa ser libertado. E isso que os sábios e Maimônides definem como arrependimento completo. Ou seja, quando as circunstâncias se repetem e você tem a oportunidade de cometer o mesmo crime novamente, mas se abstém de fazê-lo porque mudou. Agora José pode perdoar, porque seus irmãos, liderados por Judá, passaram por todos os 3 estágios de arrependimento: admissão da culpa, confissão e mudança comportamental. Esse foi o processo que José proporcionou para os irmãos. O perdão só existe em uma cultura na qual o arrependimento existe. O arrependimento pressupõe que somos agentes livres e moralmente responsáveis, capazes de mudança, especificamente a mudança que ocorre quando reconhecemos que algo que fizemos está errado, que somos responsáveis por isso e que nunca mais devemos repeti-lo. A possibilidade desse tipo de transformação moral simplesmente não existia na Grécia Antiga ou em qualquer outra cultura pagã. A Grécia era uma cultura de vergonha e honra baseada nos conceitos gêmeos de caráter e destino. O judaísmo era uma cultura de arrependimento e perdão, cujos conceitos centrais são a vontade e a escolha. A ideia de perdão foi então adotada pelo cristianismo, tornando a ética judaico-cristã o principal veículo do perdão na história. O arrependimento e o perdão não são apenas duas ideias, entre muitas, transformaram a condição humana. Pela primeira vez, o arrependimento estabeleceu a possibilidade de não estarmos condenados a repetir o passado indefinidamente. Quando me arrependo, mostro que posso mudar. O futuro não está predestinado, posso torná-lo diferente do que poderia ter sido. O perdão liberta-nos do passado. O perdão quebra a irrescissibilidade da reação e da vingança. É o desfazimento do que foi feito. A humanidade mudou no dia em que José perdoou seus irmãos. Quando perdoamos e somos dignos de perdão, deixamos de ser prisioneiros do nosso passado. A vida moral é aquela que abre espaço para o perdão. Eu achei isso aqui lindo e eu pensei, preciso ler isso aqui na íntegra. Achei lindo essa história, essa perspectiva que o comentarista falou sobre o perdão e sobre isso que eu trouxe para vocês em relação à ressignificação. Então, muito provavelmente, José, nesse tempo todo que ele esteve preso, ele passou por esse processo. E o cume dele foi quando ele falou, eu não mereço estar aqui. Por quê? Porque ele começou a verbalizar aquilo que realmente tinha ali para que então pudesse ser reconfigurado. Ele não estava mais se reprimindo e se colocando no papel de Poliana de que eu tenho que agradecer por tudo e etc e tal. A gente tem que agradecer, só que a gente tem que agradecer integralmente. E antes disso, a gente vai precisar expor aquilo que tem dentro. E o que que tem dentro de todos nós? Ódio gratuito. Ai, não, eu não tenho ódio gratuito.
acha aí dentro de você, se você começa a falar aleatoriamente, sem parar, daqui um pouquinho, e grava a tua própria fala, daqui um pouquinho você vai perceber. Tenha um olhar analítico, você vai perceber. E a gente precisa ressignificar. Toda vez que a gente reclama de algo, que a gente murmura de algo, que a gente pede algo, a gente está nesse lugar de, olha, se eu peço algo é porque eu não tenho algo. Se eu não tenho algo é porque eu quero ter algo, se eu estou pedindo. Se eu quero ter algo, eu estou dizendo para Deus que aquilo que Ele não me deu ainda está errado. É injusto. Eu deveria ter aquilo que eu não tenho. Eu deveria experimentar aquilo que eu não estou experimentando. Só que se eu não estou experimentando é porque eu não tenho a capacidade de experimentar no momento. Mas por que que eu não tenho a capacidade de experimentar no momento? Aqui que está o segredo. Falei quase uma hora sem parar. Instagram. Aqui a gente encerra. Continuamos aqui no Zoom para a gente fazer uma oração a respeito dessa porção. E aqui, gurias, a gente fica aqui. Beijo para vocês, Instagram, se vocês quiserem participar do grupo Jardim de Oração, só mulheres. Acesse o link da minha biografia e fala conosco para você ser adicionada. Beijos. Vamos orar? Ah, muito bom, né? Pai, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus, por todo esse tempo em que o Senhor está nos forjando, por todo esse ano que estamos juntos, reunidos como irmãos. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar com irmãos, da mesma forma como José teve a oportunidade de reencontrar com seus irmãos. Muito obrigado, Pai, por ter a oportunidade de me encontrar com as minhas irmãs toda semana, com um jardim regado de mulheres, cheio de histórias, cheia de vitórias, de dores. Eu te agradeço, Pai, pela comunhão que o Senhor tem nos proporcionado ao longo desse ano. Eu te agradeço pela cura que o Senhor tem trazido para dentro do nosso grupo. Eu te agradeço, Pai, pela ressignificação que o Senhor tem feito nas nossas vidas através do contato com mulheres. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem transformado a minha vida através da amizade com as mulheres. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui, que conversam, que trocam ideia comigo, que fazem uma comunhão verdadeira comigo. Pai, eu te agradeço pela vida de cada uma das que não estão presentes ao vivo, mas que ouvem e que se conectam conosco. Eu te agradeço por aquelas que não ouvem, não se conectam, mas estão em silêncio, recebendo aquilo que o Senhor está trazendo para nós, modificando as nossas casas, transformando a nossa mentalidade, fazendo com que a cada semana nós possamos chegar mais próximos de Ti e conhecer uma porção maior de quem Tu és. Eu te agradeço pelo tanto de revelação que nós tivemos durante esse ano, Pai. Eu te agradeço pelo tanto que o Senhor tem se mostrado diferentemente para nós, diferente daquilo que nós conhecemos. Eu te agradeço por toda essa abertura espiritual que o judaísmo tem nos trazido, que a tua porção mais original tem nos trazido. Graças nós te damos, Pai, por todo esse conhecimento, essa sabedoria que o Senhor, através do seu Espírito, tem conduzido a todas nós, nos elevando para lugares secretos diante de Ti, secretos diante de Ti, nos revelando através da natureza quem Tu és. Ai, eu te agradeço, Pai. Não há como sair igual de um ano cheio de histórias, conexões. Não há como experimentar as mesmas coisas sem ressignificar a nossa história. Eu te agradeço, Pai, pelas dores que a gente vivenciou esse ano. Eu te agradeço por todos os maridos estressados ao longo deste ano. Eu te agradeço por que o Senhor se revela através deles, o Senhor revela aquilo que tem dentro do nosso coração. Eu te agradeço pois o Senhor mostrou para todas nós o quanto nós somos ingratas, o quanto nós somos murmurentas, reclamentas. Sim, nós confessamos, Pai, eu confesso por todas as minhas irmãs, somos fofoqueiras,
somos faladeiras, somos reclamentas, somos murmurentas. Eu sou murmurenta, reclamenta, eu tô reclamando do calor. Tá calor. Pai, manda refresco, tá calor. O Senhor caprichou no calor hoje. Envia um ar-condicionado para minha casa, Pai. Tá calor. Envia doçura nos maridos. Eles estão chatos. Eles estão reclamentos também. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a moldar o nosso caráter assim como José, Pai. Dentro do Egito, nos ajuda. Dentro desse exílio, dentro da prisão em que cada um de nós está vivendo. Nos ajuda a chegar em lugares de alta conexão contigo, de te colocar, Pai, no centro da nossa vida. Ajuda a Janaína, Senhor, a olhar para esse cenário que ela está vivendo e que o coração dela seja cheio de ti. Renova e transforma o coração dela, Pai. Transforma o coração dela em um coração que ressignifica a história, que ela possa ver, Pai, que ela possa te ver nessa situação, que ela possa encontrar a tua presença nessa situação, que ela possa, Pai, declarar salmos e encontrar suficiência nisso. Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade de nosso Deus, em seu santo monte. O monte Sião, o santo monte, é alto e magnífico, toda a terra se alegra em vê-lo. E a cidade do grande rei, o próprio Deus, está em suas torres e se revela como seu protetor. Os reis da terra uniram forças e avançaram contra a cidade, mas quando a viram, ficaram espantadas e fugiram aterrorizados. Foram tomados de medo e se contorceram de dores, como a mulher no parto. Tu os destruíste como uns navios de Tarsis despedaçados por um forte vento do leste. Tínhamos ouvido falar da glória da cidade, mas agora vimos com os próprios olhos. A cidade do Senhor dos Exércitos é a cidade de nosso Deus, que a manterá segura para sempre. Ó Deus, em teu amor meditamos enquanto adoramos o teu templo, em teu templo. Como teu nome merece, ó Deus, como o teu nome merece, ó Deus. Serás louvado até os confins da terra, tua forte mão direita está cheia de vitória. Alegre-se o povo no Monte Sião, todas as cidades de Judá exultem por causa dos teus decretos. Percorram a cidade de Sião, vão e contem suas muitas torres. Observem os muros fortificados e caminhem por todas as cidades, para que possam descrevê-las às gerações futuras. Pois assim é o nosso Deus, ele é o nosso Deus para todo sempre e nos guiará até o dia da nossa morte. Sim, Pai, tu és o nosso Deus e nos guiará para o dia da nossa morte. Pai, eu te peço em nome de Jesus pelas mulheres que estão se sentindo sozinhas nesse dia, se sentindo abandonadas nesse final de ano. Eu te peço por todas as mulheres que amam e gostam de viver um Natal em família e que nesse momento estão sozinhas, estão com o coração angustiado, estão com o coração apertado, Pai. Refrigera o coração de cada uma delas, que elas possam sentir, Senhor, a tua presença, que elas possam sentir, Pai, o teu amor cuidando delas. Derrama alguma coisa no coração delas, Pai, um quentinho, um calorzinho, algo que traga para essas mulheres um sorriso do exato nada. Eu sei que o Senhor pode fazer milagres, Pai, que toda a luz de Hanukkah se manifeste em formato de cura. Cura espiritual, cura emocional, cura física. Pai, eu te peço pela vida da Evelyn, filha de Lauren, que o câncer no cérebro dela retraia, que seja eliminado, que seja realocado para uma planta e que ela cresça e que ela vire uma outra coisa, que saia de dentro dela, assim como o Senhor nos disse que se nós declarássemos para uma montanha, saia daqui e se atire no mar. Pai, remove de dentro dela toda essa maldição de dor e de enfermidade que seja colocado numa planta. Remove em nome do teu filho, em nome do Messias, pelos méritos do Messias, que ela tenha uma vida longa, feliz, cheia de filhos, que os amigos possam viver na companhia dela, que ela seja próspera, que ela se alegre cada dia mais, que a família dela possa sentir a tua presença nesse Natal, nesse final de ano. Que os amigos que estão intercedendo por ela, Pai, tenham força e coragem
que ela possa ter uma vida longa, Pai. Remove em nome de Jesus de dentro dela tudo aquilo que está corroendo o cérebro dela. Remove e lança ao mar e lança uma planta. Lança uma planta, Pai. Lança uma batata que cresce debaixo da terra. Eu te peço pela vida de todas as mulheres que estão perdidas, Pai, que elas encontrem um caminho. Assim como o Senhor colocou no meu coração, é melhor um caminho errado do que estar perdido. Que elas encontrem, que elas tenham fixação, que elas sejam obstinadas por um caminho, nem que seja errado. Nem que seja errado. Sabemos que o Senhor, eu sei que o Senhor está no controle dos caminhos errados. E eu te agradeço por todos os caminhos errados, erráticos que o Senhor me fez caminhar. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço profundamente por todos os lugares feios que eu andei, terríveis que eu andei. Eu te agradeço. Sonda o meu coração, Pai. Sonda o coração de cada uma dessas mulheres. Não as deixa desamparadas. Apressa-te e vem em nosso socorro, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma semana de muita conexão. Eu te agradeço pela vida da Maria Amélia, pelo convite que ela nos fez, pelos abraços, pelo presencial. Eu te agradeço pela vida da Sônia, pois eu também já abracei ela. Eu te agradeço, Pai, porque esse lugar online está se trazendo presencial. Eu te agradeço pelos amigos. Quão boa é a nossa parte. Quão boa é a nossa parte. Eu te agradeço, Pai. Quão saudável é a nossa vida. Quão bela é a nossa vida. Quão farta é a nossa vida. Eu te agradeço e abençoa cada uma das minhas irmãs com paz, com Shalom Bait, Senhor, que as luzes de Hanukkah se manifestem na vida de cada uma delas e que os milagres se estabeleçam ao longo desse ano. Que haja reconexão, que haja paz no lar, que haja cura, que haja bendições, que elas possam bendizer ao teu santo nome, que elas possam declarar com honra, com glória o teu santo nome. Muito obrigado, mulheres. Muito obrigado pela amizade. Muito obrigado. Vocês transformaram a minha vida. Hoje eu posso dizer que eu tenho amigos, e isso para mim é muito importante. Eu não tenho só clientes, eu tenho amigos. Amigos que querem a minha presença, amigos que gostam de me ouvir, amigos que não apontam o dedo para mim. E isso é valioso demais para mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor, recebe as nossas orações, mesmo que não estamos em Minian. Que essas 9 vidas que estão aqui sejam tremendamente abençoadas. Que a nossa oração chegue até ti, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a vida da Dani. Abençoa a vida da Dani, Pai. De todas as Danis. A Dani Ferraz. A Dani Flieger, que foi um caminho. Traga cura para ela, traga restauração para ela, Pai. Amém? Alguém quer comentar? Essa porção da semana passada eu chorei tanto quando eu li, porque eu comecei a ler e aí eu, exatamente como eu disse para vocês, não consegui parar. E quando foi o abraço, pensei, gente, que legal essa semana é a semana do abraço. Semana de chegar perto dos amigos e abraçar. E eu fui visitar a Maria Amélia esse final de semana. Eu pensei, gente, o Senhor é maravilhoso, o algoritmo do céu é perfeito. Como que na semana do abraço, os amigos me convidam para ir passear na casa deles. Eu digo pro Jariel, vamos passear na casa da Maria Amélia, vamos. E a gente pôde se abraçar depois de tanto tempo fazendo terapia online, convivendo online. Isso é sensacional. Eu já estive com a Sônia, agora quero visitar a Sônia na casa dela. Vou bater lá na porta da Sônia com um pão. De avião não vai estragar meu pão. Vou levar um pão no avião, será que pode? Não sei. Eu gosto muito de passear.
Eu me sinto muito amada por vocês conversarem e me ouvirem. Isso para mim é muito especial mesmo. É ressignificante para mim a história, assim como essa semana. Uma semana de ressignificação de história, para mim é uma ressignificação. Eu sempre fui uma pessoa chamada de louquinha. Por quê? Porque eu sou expressiva, porque eu falo, me expresso e eu gosto de ser assim, eu gosto muito de ser eu. Mas nem sempre sou bem-vinda, né? E ter um lugar onde eu sou bem-vinda, isso é muito sensacional para mim. Muito obrigada, gente. Então aproveitem essa semana para ressignificar a história, para abraçar os seus irmãos. Peçam para o Senhor a oportunidade de vivenciar a Paraxá na prática. Eu vivencio a Paraxá na prática. Abraçar os irmãos, para que então a gente possa abraçar verdadeiramente o Pai. Só depois que a gente abraça os irmãos, que os irmãos vão e buscam o Pai. Essa Paraxá é maravilhosa. Todos bem? Querem comentar? Pode comentar, Dani. Ai, o algoritmo do céu é demais, né? Ah, ontem eu tava pensando justamente sobre isso, que você acabou de falar. E tava agradecendo de ter encontrado um grupo que gosta, que você chamou aí de loucura, que gosta dessa densidade, que gosta de falar desses assuntos, que é o que você falava no Mimar, os assuntos da meia-noite, né? Os assuntos da madrugada. Que são assuntos também que muitas vezes, olha o cuidado, quando você fala que se sentia rejeitada, também a sua densidade também não é entendida, que não era para ser entendida mesmo por todos os grupos, né? A sua loucura não era para ser aceita por todos os grupos, porque tem pessoas que são separadas com esse intuito. E que bom que você foi separada. Se você não tivesse sido separada, moída e apertada, você não seria esse azeite que você é nas nossas vidas. Eu sou muito grata a você. E eu imagino que muitas são muito gratas a você. Você é muito amada. E esse azeite que foi prensado nessa rejeição que você acabou de falar, foi o que iluminou o jardim. Foi o que pode ser usado agora. E eu tava pensando sobre isso, eu falei, gente, o jardim da oração foi assim, um bálsamo, acho que para todo mundo. E dali veio as sedentas, mas de ter essa conexão esse ano inteiro começado por esse movimento, seu e da Carol, esse ano inteiro a gente em contato com a palavra. Minha irmã, obrigada, obrigada, obrigada. Eu sou muito grata à sua vida, à vida da Carol e de todas aqui. Eu te amo, e eu sei que as outras também. Você é muito amada. E o Pai, com a inteligência infinita, separa, né, o que são considerados loucos. Amo essas conversas da meia-noite. Amo. E não é para todos, porque a gente também, se você for pensar, a gente quer, lógico, se aceita ou tá em todos os grupos, mas tem grupos que mesmo quando a gente tá naquele grupo, você sabe que as conversas deixam um pouco a desejar. Até você começa a se incomodar, porque a conversa não é o que você gosta de falar. Por mais que eu goste de andar na loja, ver roupa e coisa, eu não quero falar só sobre a bolsa. Você tá mesmo que eu goste, mas eu não quero ter esse ponto de conversa. Isso não me satisfaz. Assim mesmo é você. Você está buscando outro tipo de alimento. Ai, Deus é muito maravilhoso. Que Deus abençoe vocês sempre.
Você e sua família, o Amém. Jardel, King David, que abençoe a Carol e a família dela e todas as famílias aqui do grupo, grandemente. Amo vocês. Hum. E eu estava pensando sobre esse assunto ontem. O algoritmo é on. E estava pensando sobre isso também, que tem lugares que por mais que se abra, esses lugares não cabem. Não porque você também tem que se sentir a último pacote do negócio que tá, a espiritualizada, não é isso. É porque os assuntos são realmente, os interesses são outros também. É por isso. Tem lugares que não cabem mais, né? Te amo. Eu amo também. Amo todos vocês. Gente, gratidão. Tem um assunto para contar para vocês. Espera aí, eu vou encerrar aqui.